Oi, gente, tudo bem? Eu venho aqui para poder gravar esse vídeo, né? Eu venho, na verdade, me unir ao povo de Deus, né? As pessoas que estão realmente comprometidas com o reino de Deus, comprometidas com a palavra de Deus. Porque, na verdade, o reino de Deus é um reino, é o reino verdadeiro, né? O reino de Cristo, é o reino dos céus. E é esse reino que Deus, através de Jesus, veio estabelecer, né, aqui nessa terra, como a oração do Pai Nosso fala, né? Venha a nós, ao teu reino, seja feita a tua vontade. Ou seja, Deus, ele nos criou, né? Ele colocou a gente aqui nessa terra para que a gente possa estar ao lado do reino dele, né? Do reino de Deus. E quem manifestou claramente esse reino, né, que é o reino de Deus, foi o próprio Jesus Cristo, o Filho de Deus, né? Jesus, ele veio aqui à Terra e, e manifestou o reino de Deus, né? Anunciou o reino de Deus para todos, né? Para nós. Se hoje, se hoje eu estou aqui, né, falando a respeito de Jesus, é porque ele me escolheu, né? Nos escolheu, que na verdade Deus, ele escolhe a todos os seres humanos. Deus não escolhe somente a mim, né? Deus escolhe a todos, né? Então, Deus, ele tem nos escolhido para poder estar em favor, né? Vamos dizer assim, né? Lutando em favor desse reino precioso que é o reino de Deus. Aí você, né, já dá para poder entender que não existe somente um reino, o reino de Deus, né? Existe também o reino das trevas, que é o reino de Satanás. Na verdade, Satanás, ele é um rebelde, né? Ele se rebelou contra Deus. Ele era um anjo de Deus, né? Era um anjo de, de, de alta patente lá no céu, né? E ele se rebelou contra Deus. Deus expulsou ele e ele quis criar um reino independente, né? Então, esse reino, meus queridos, ele, infelizmente, né, eu posso dizer assim, infelizmente, esse reino que é o reino de Satanás, ele age aqui nessa terra, né? Satanás, ele tem agido de uma forma que eu gostaria que, pela graça de Deus, pelo poder do Espírito Santo, né, vocês possam entender. Por ser uma questão espiritual, nem todo mundo entende. Às vezes a gente fala, a pessoa, porque tem gente que diz assim, né? Muitas pessoas falam assim, porque faz e coloca a culpa no diabo. Não é assim. O diabo, ele influencia de uma forma direta os seres humanos para a prática do mal, entendeu? Não é uma questão que o ser humano ele vai e faz. O ser humano ele pratica o mal se ele não tiver a força de Deus dentro dele, né? Se ele não tiver verdadeiramente um compromisso com Deus, se o ser humano ele não tiver um caráter, né? Um caráter verdadeiro, por quê? Porque tem pessoas que elas não são cristãs, mas elas agem corretamente, né? Elas fazem o que é certo. São pessoas honestas, são pessoas que procuram agir corretamente, fazer o que é certo, mas elas não são cristãs. Porque elas têm caráter, elas têm um caráter moral, ou seja, elas agem da forma correta, porque elas sabem que é certo agir corretamente, entendeu? E então as pessoas elas agem corretamente, pessoas, né, que entendem que é o correto agir, né, da forma certa, elas têm um comportamento, né, digno, correto, porque elas sabem que é o certo, né? Quando a gente vai para a escola, a gente começa a estudar, a gente entende, né? A gente aprende as boas maneiras, né? Ter educação na rua, saber respeitar o colega, agir da forma correta, ou seja,
São questões que o ser humano aprende, né? Muitas das vezes aprende desde a infância. E isso leva para a vida adulta, né? A forma correta de agir, ser uma pessoa educada, ser uma pessoa correta. Isso é algo que é uma lei que Deus, quando ele criou a terra composta por leis, né? Que possa favorecer o ser humano a agir da forma correta. Ou seja, eu vou dar uma paradinha assim para poder explicar isso. Pessoas que não são cristãs, elas também podem vencer, né, o inimigo agindo de uma forma correta, com caráter, fazendo o que é certo, mesmo ela não sendo cristã. Ou seja, a pessoa para vencer o inimigo, ele precisa ter isso, ele precisa ter caráter, um caráter correto, digno, e também muitas das vezes muitas das vezes não, né? No geral, todo ser humano ele precisa de Deus, certo? Ele precisa de Deus. Na verdade, assim, para o ser humano ele vencer com caráter, ele vai ser apenas uma decisão dele, né? Uma atitude de não, por exemplo, eu tenho algo aqui, duas escolhas, né? Eu tenho aqui a opção de escolher se eu vou por esse caminho ou se eu vou pelo outro, né? Então, o ser humano ele vai ter a posição de escolher, né? De escolher se faz o certo ou o errado. Isso aí é o caráter da pessoa, né? A pessoa vai fazer a decisão dela. Agora, para vencer verdadeiramente o mal, as forças do mal, na nossa própria força, a gente não consegue. Nós só conseguimos vencer o mal com a força de Deus, porque somente Deus tem poder contra as forças das trevas, contra Satanás e os demônios. Somente Deus tem poder para poder vencê-los por nós. Nós só precisamos nos abrigar em Cristo, estar debaixo, como diz a palavra de Deus no Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Nós só precisamos estar abrigados em Deus, escondidos debaixo das asas dele, para que possamos ter a proteção dele e ele lutar por nós e vencer por nós os demônios e vencer Satanás, que luta contra os seres humanos. E eu venho aqui especificamente para poder falar que Deus, ele não criou nenhum ser humano para ser usado pelo mal, por Satanás. Deus não criou nenhum ser humano para viver na prática do mal. Deus nos criou para sermos semelhantes a Ele, né? Para agirmos conforme Ele quer que agimos. O exemplo claro que temos da forma que devemos agir aqui nessa terra é Jesus. Ele é a nossa referência, né? O nosso exemplo de vida. Quando Deus ele enviou Jesus foi para justamente nos salvar, né, em primeiro lugar, da condenação do pecado e nos mostrar como devemos viver, deve ser a vida de um filho de Deus, de uma filha de Deus. Então Jesus ele veio justamente, Jesus é o exemplo que nós podemos nos espelhar, observar e seguir o mesmo exemplo de Jesus. E Jesus, ele em nenhum momento ele viveu aqui na Terra para praticar o mal, para destruir a vida de ninguém, para prejudicar a vida de ninguém. Jesus, ele veio justamente para poder fazer a vontade de Deus, para pregar a palavra de Deus. E é assim que os filhos de Deus, as filhas de Deus devem viver aqui nessa Terra. Quando muitas das vezes essas pessoas são corrompidas pelo mal, pela maldade, Deus ele oferece a oportunidade de salvação, né? Deus ele não tem interesse em destruir a vida de ninguém. Deus ele tem prazer em salvar os seres humanos, né? Então Deus ele não criou nenhum ser humano para poder viver na prática do pecado, para ser usado pelo inimigo, para destruir a vida das pessoas, para destruir a vida do próximo. Não é isso que Deus tem para ninguém aqui nessa terra. Muito pelo contrário, Jesus falou: ame o seu próximo como a ti mesmo. Aquilo que eu não quero para mim de mal, eu também não devo querer para o meu próximo, né? Eu devo querer o mesmo bem que eu quero para mim, eu devo querer para o meu próximo. Então, Deus nos criou para sermos a sua imagem, a sua semelhança, né? Para fazermos a vontade dele.
como nós podemos entender, né? Eu sei que muitas pessoas, elas não têm um entendimento de como Deus quer que elas vivam, né? Então a gente vai aprender a saber como é que Deus quer que eu viva, o que que Deus quer que eu faça. A gente vai aprender isso buscando a Deus, entendeu? Então a nossa vida, ela é comparada a uma casa, né? Uma casa. Essa casa, ela pode ser habitada por Deus ou pelo inimigo de Deus, entendeu? Então a nossa vida, ela precisa estar preenchida pela presença de Deus para que o inimigo de Deus não tenha poder para poder habitar na nossa vida. Porque a Bíblia diz que casa vazia é oficina do diabo. Ou seja, se a nossa vida, a minha vida, ela não tiver a presença de Deus verdadeiramente, ela se torna uma casa vazia. Suscetível para que o inimigo venha agir. Por quê? Porque a minha força humana não tem poder o suficiente para, muitas das vezes, se eu não tiver o caráter moral, como eu falei, muitas vezes, se eu não tiver esse caráter, é muito fácil do inimigo dominar, agir. Se eu não tiver a minha vida preenchida pela presença de Deus, né? Buscando melhorar, tratar o caráter. Como é que eu vou tratar o caráter? Em outro momento eu vou, né, explicar melhor sobre essa parte, mas tentar melhorar, me esforçar para poder me corrigir, melhorar e me encher da presença de Deus. Se eu não fizer isso, vai ser muito fácil para as forças do mal dominar a pessoa, entendeu? Por quê? Porque ela não tem nenhuma proteção, tá sem nenhuma barreira ali que o proteja. Embora, né, religiões que usam de engano oferecem falsas proteções, mas não existe proteção a não ser em Jesus Cristo, em Deus, que é o único que pode verdadeiramente proteger uma pessoa, porque existe a luta entre o bem e o mal. O mal não vai proteger ninguém. Só quem vai proteger é Deus, entendeu? Então, a nossa casa, a nossa vida precisa verdadeiramente estar preenchida pela presença de Deus. Aí, como eu falei, como que eu vou saber o que Deus quer para mim? Eu vou buscar Deus, né? Mesmo que dentro de casa mesmo, eu vou ali orar, eu vou conversar com Deus na minha mente, no meu coração. Senhor, como que eu faço para te buscar? Me ajuda a te buscar, meu Deus. Me ajuda a fazer a tua vontade. Tem que ter um interesse nosso. Porque se não tiver um interesse, Deus não vai obrigar. Apesar que Deus convida insistentemente a todas as pessoas para poder estar perto dele, mas é a gente que dá o passo, entendeu? Deus, ele sempre trabalhou com a liberdade. Deus não oprime ninguém. Deus não traz ninguém pela camisa puxando para não, Deus não faz isso. Deus, ele dá liberdade à pessoa até de escolher como queira viver, né? E de escolher o que quer para sua própria vida e no final a pessoa colher as consequências das suas próprias escolhas. Então, a nossa vida, ela precisa realmente estar preenchida por Deus, pela presença de Deus. Além disso, nos fazer muito bem, o inimigo não vai ter poder contra a nossa vida. Quando a gente começa verdadeiramente a buscar Deus, a se encher de Deus, é uma casa que se torna habitada pelo Espírito Santo e pelo poder de Deus, e não vai ter espaço para que o inimigo haja dentro de nós. Então, Deus não criou ninguém para ser usado pelo mal, para ser usado pelo inimigo, mas somente para ser usado por Ele, para a honra e glória dele, porque nós fomos criados por Ele e também para Ele e para ninguém mais. O inimigo é apenas um intruso que quer escravizar, dominar e destruir no final a vida das pessoas. Então, eu me uno ao povo de Deus nesse propósito de evangelização, né, de pregação da verdade, porque a verdade não está em mim, a verdade está em Jesus. Todo mundo que quiser, Adriana, eu não sei se você está falando a verdade, então você vai buscar de todo o seu coração, com sinceridade, a Deus e pedir para Ele lhe mostrar a verdade, porque o único que tem a verdade se chama Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, somente nele você vai ter um conhecimento da verdade. Porque ele é a verdade, nele não há mentira, não há enganação, não há engano. Então, Deus, ele mostra a verdade pra gente, ele nos revela a verdade através dele, que é a verdade, que tem o conhecimento da verdade. Amém? Deus abençoe.